Meus amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Quero agradecer a todos, na pessoa do pastor Miranda, a honra de estar podendo participar desse evento. E quando nós fazemos parte de um evento, aquele evento nos compõe pelo resto da vida, né? Então, pastor, me sinto muito honrado, lhe tenho muita deferência. Este homem de Deus me tratou como um filho no tempo em que estive ali em Santa Cruz. Foram dias inesquecíveis e uma formação exuberante na minha vida. Eu falhei e ele suportou minhas falhas, me ensinou, me repreendeu, me orientou e me disse uma coisa que me ajudou muito, inclusive no meu casamento. Um dia ele chegou para mim e disse: pensa em casar? Eu bem novo, eu disse: penso, pastor. Aí eu pensava direto nisso. Mas aí ele disse: quando você for casar, não procure uma crente espalhafatosa. Fui a única pessoa que me disse isso. Procure uma mulher que tenha, uma crente, mas que tenha bom senso. Eu nunca esqueci disso. E quando eu orava, eu dizia: Senhor, o Senhor me dá uma esposa que tenha bom senso. E eu fiquei observando o que era uma mulher com bom senso. Uma mulher com bom senso, irmãos, não é uma mulher que não erra. Ela erra, falha, mas ela consegue refletir sobre seus próprios erros. E graças a Deus, pastor, foi assim que o Senhor fez comigo. E às vezes eu estou conversando com ela, 16 anos de casado, ela é 17, vamos completar 18, e conversando com ela eu me lembro disso. Eu disse, essa semana mesmo estava conversando, lembrei do Senhor, ele me disse isso. E eu agradeço muito a liberdade que o Senhor me deu em poder ter me dado aquele conselho. Por isso que eu estou bonito e importante hoje. Porque casei direito, senão eu estava bombardeado, como dizia meu pai. Meus irmãos, eu não sei se vai dar para vocês verem bem, mas é mais um roteiro que eu trago para vocês. E se não der certo aí, mas eu vou lendo e os irmãos vão acompanhando. Quero agradecer ao pastor Fábio, que me ajudou muito, aprumando meu juízo em relação à temática. Pastor Fábio é uma referência, graças a Deus. Tive a oportunidade de ler, estou lendo o material dele. E tive uma grata surpresa quando comecei a ler os livros dele. Ele não escreve só para ter um livro escrito, mas ele escreve porque Deus deu a ele essa graça e é uma fonte de aprendizado muito grande, irmãos. A gente vê um esforço, é uma objetividade muito grande. Eu agradeço a Deus por ele ser do Rio Grande do Norte e vocês porque ele é daqui de Mossoró. Mas o pastor Fábio é uma bênção mesmo e me ajudou muito lendo o seu material. E só não tive tempo de ver tudo, né? Mas aí depois eu vou continuar aprendendo, porque pelo menos, se eu não ensinar nada a vocês, mas eu aprendi. Quando eu estava estudando, vi que precisava saber mais, né? Louvo a Deus também, porque comecei a sentir um despertamento já há algum tempo para essa temática. E muita coisa eu nem sabia que existia. E estou percebendo isso, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, que é um tempo extremamente desafiador. Quero também parabenizar os irmãos pela escolha desse tema, pela escolha dessa semana, pelo esforço que estão fazendo de assegurar. E quero louvar a Deus pela igreja aqui em Mossoró ter empreendido este esforço. E também por esta quantidade de pessoas que estão envolvidas. Amanhã eu vou falar de novo. Eu espero que hoje não estrague amanhã. Que vocês tenham a paciência comigo e venham amanhã. Tá certo? Em nome de Jesus. Amanhã é um assunto a respeito da hermenêutica, né? Em relação ao pentecostalismo. E eu espero em Deus que Ele me ajude nesta noite
a trazer esse assunto para vocês. Raízes históricas do pentecostalismo. O assunto é bastante denso, mas eu dividi em 5 pontos, auxiliado ali pelo nosso querido irmão Fábio. Numa conversa com ele, me veio então a estrutura geral do que eu deveria tratar com vocês. Então, se não for cansativo para vocês, eu vou pedir que leiam pelo menos o que está escrito aqui. Pode ser? Dá para ler aí? Então, o primeiro fundamento é que a doutrina pentecostal é bíblica. O grande desafio que se tem hoje, principalmente estamos enfrentando agora, já enfrentamos isso no passado e já se enfrentou isso no passado. A Igreja de Deus enfrentou um grande bloqueio desde os tempos mais antigos, quando o movimento do profetismo, o mover do Espírito Santo, que teve o seu nascedouro no Pentecostes, sofreu grandes reveses, a ponto de haver uma estagnação. E nós tivemos a ação de Deus em nossos dias, e estamos vivendo esse grande avivamento na história da igreja. Eu quero dizer aos irmãos, especialmente a igreja brasileira. Especialmente a igreja brasileira. Nós estamos vivendo isso de uma forma extraordinária, mas estamos sofrendo os combates a esse movimento. E são combates muito sutis, que vêm tentando extrair de nós esse movimento. Eu estava nos 75 anos da Assembleia de Deus em Belém do Pará. Eu fui assim como uma folha vai assim no vento. Eu não era pastor, não era auxiliar de trabalho, não era cooperador, não era nada. Mas Deus me deu a oportunidade de ir. E quando estive lá, me lembro da temática desenvolvida, e se falava muito naquela época, de que a Igreja Assembleia de Deus, e foi lá que eu tive a visão de como a Assembleia de Deus no Brasil tinha sido um movimento criado por Deus para um dos maiores avivamentos da história da igreja no Brasil. Mas ali foi uma reunião de advertências, e uma dessas advertências era para que nós não deixássemos de ser este movimento. Eu estou notando Deus sacudindo a igreja brasileira. Já se espalhou o movimento da Assembleia de Deus, já chegou também em outras começaram junto conosco, mas a Assembleia de Deus foi a que mais cresceu, porque a Congregação Cristã do Brasil também é originária lá daqueles movimentos da Rua Azusa, também começou por ali, mas entraram por outro viés. A Assembleia de Deus encaixou no Brasil de uma forma extraordinária, e com isso eu não estou estendendo a bandeira da nossa denominação e vibrando ela aqui, não é o meu interesse esse, apesar de amarmos a nossa igreja. Mas dizer que nós somos um projeto de Deus, sim. E enquanto aceitarmos isso, seremos. E um movimento como esse é um chacoalhamento divino, é um balançar de Deus, para dizer assim, eu estou aqui, eu sou o mesmo, e eu quero usar você. Bendito seja o nome do Senhor. Então, ela é bíblica. Alguém acusou de que o movimento pentecostal era um movimento apenas empírico. Mas ele tem experiências que são fundamentadas na Escritura, e ele tem um aspecto restauracionista. Obrigado pela palavra. Então, ele não é apenas empírico, ele não é só da experiência, ele não é só da observação do viver, ele não é só isso. Ele tem uma fundamentação bíblica. Aliás, quando o movimento pentecostal ele se torna apenas empírico, ele se destrói ou se apaga. Ele perde a força, como o movimento pentecostal, e pode ganhar até força de feitiçaria.
ele vai cair por outro campo. Mas ele tem que ser fundamentalmente bíblico. É de experiência, mas é bíblico. E as nossas experiências são incentivadas, portanto, pelas Escrituras. É a Bíblia que diz, viva isto. Nós lemos aqui um versículo, e agora eu quero retomar um texto que o pastor Miranda leu, que é o texto, vamos dizer assim, base daquilo que estamos tratando com vocês. Aqui na leitura do capítulo 2 de Atos, a partir do versículo 37, na fala do apóstolo, versículo 39, se for possível, leiamos juntos. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Podemos ler novamente? Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Ora, neste versículo nós temos que não é um movimento que cessa. Ele não cessa. Porque está dito aqui que é para vós. Então é para aquela geração. Ele diz para vossos filhos. Então ele está dizendo que é para a próxima geração também. E ele diz, e para todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Bom, se Deus parou de chamar pessoas, então parou. Agora, se Deus não parou de chamar pessoas, continua. Por que nós estamos precisando repesar isso? Não se falava disso. Porque isso era tão óbvio para um crente assembleano, que não precisava defender o óbvio. Mas agora, diante dos desafios que nós estamos sofrendo, inclusive até do nosso próprio meio, pessoas se levantando e ensinando um cessacionismo esquisito, e não diz um cessacionismo na sua totalidade, mas fala de um desvio da raiz doutrinária. Então nós precisamos ter muita certeza disso, não cessou. John MacArthur, não sei como é que uma pessoa tão sabida daquele jeito diz uma doideira dessa. Mas ele disse o seguinte, que não se ouviu mais falar desse movimento carismático nas cartas paulinas. E chegou até a dizer assim, Lucas e Atos dos Apóstolos não serve, porque são relatos, são narrativas históricas. Não serve para estruturar uma doutrina. Só as cartas paulinas é que servem. E ele disse que havia cessado o movimento porque não se falava mais. E eu acho interessante uma palavra de Silas Daniel, quando ele diz o seguinte, do mesmo jeito que não se comenta muito mais a Santa Ceia, mas quem foi que deixou de praticar a Santa Ceia no mundo? Mas ela quase não é falada nas Escrituras. É contado nos Evangelhos, depois retomada pelo apóstolo São Paulo, e quando é que se fala outra vez disso? Mas não cessou. Então alguém aceita com tranquilidade a Santa Ceia e rejeita o movimento espiritual. Eu só tenho entendimento de que há um interesse maligno em tirar de nós isto. Mas, irmãos, ninguém respeite o tamanho de um teólogo, ninguém respeite o tamanho de uma autoridade eclesiástica que queira contrariar um fundamento das Escrituras. Ele pode ser quem for, ele pode ter a história que for, mas ele não tem autoridade de contrariar um princípio fundamental das Escrituras. Então, nossas experiências são incentivadas pelas Escrituras. Está aqui. É para todos quanto Deus nosso Senhor chamar. Os que estão perto, os que estão longe, os judeus e os gentios. Lá em Atos capítulo 2, versículo 28, e se alguém encontrar aí, pode ler bem alto e bem forte. Joel, aliás, capítulo 2, versículo 28. Alguém pode ler?
Isso. E acontecerá depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão e os seus jovens terão visões. Muito obrigado. Somente aí. Diz aqui, eu vou completar com o versículo 9 que ele pediu para ler. E também sobre os servos e sobre as servas naquele dia derramarei o meu espírito. Na tradução dele diz sobre toda a humanidade. Originalmente é sobre toda a carne do judeu e a carne do gentio, a carne da humanidade. Veja o que diz a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 6, versículo 3. Se alguém puder ler, eu agradeço também. Gênesis 6 e 3. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne. Porém os seus dias serão 120 anos. O meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque houve um contraponto, eu não vou entrar em detalhes aqui sobre isso, porque eu vou findar fugindo da temática. Mas o espírito, quando chegou na carne, ficou travado. Porque ou ia ficar numa contenda constante, ou então destruiria o homem. Ele achou melhor sair de cena, não vai contender. E o Espírito afastou-se. E vez por outra o Espírito Santo encontrou alguém e usou e deixou. Usou e deixou. Usou e deixou. Aqui e acolá encheu alguém. O profeta mais cheio do Espírito Santo que conhecemos no Antigo Testamento e já dentro do Novo, mas pelo menos da Antiga Aliança, que faz a transição, é João Batista. Porque a Bíblia diz que ele é cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Ele era tão cheio do Espírito Santo que ele ainda estava em formação e Jesus estava gerado como um feto com menos de 3 meses. Por aí mais ou menos. E ele com 6 meses, Jesus um feto ainda, um embrião ainda se formando. Talvez um pouco mais. E a Bíblia diz que o menino sentiu a presença de Jesus Cristo e saltou no ventre. Toda mãe sabe que o menino está se movendo, mas não sabe por quê. Agora ela disse, a mãe, disse, a ação do Espírito era tão forte que ela disse, ele se alegrou. Ela sabia por que ele estava pulando. Bendito seja o nome do Senhor. Saltou no ventre de alegria. Isso era muito cheio do Espírito Santo. Mas o homem mais cheio do Espírito Santo que pisou na terra foi o Senhor Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz que o Espírito não lhe foi dado por medida. O Espírito Santo é dado por medida, e foi dado por medida a Elias, foi dado por medida a Moisés. Moisés, quando recebeu o Espírito, e precisou de mais 70, quando ele fez aquela reclamação a Deus e disse, olha, eu só não consigo. O Senhor disse, então, do Espírito que há em você, da medida, vou repartir em 70. Porque a medida era aquela para o Israel inteiro, ou estava num homem, ou estava distribuído em 70. Agora, quando Jesus veio, o Espírito Santo desceu sobre ele na forma corpórea de uma pomba. E naquela forma corpórea de uma pomba, diga assim comigo, isto significa que o Espírito Santo ungiu Jesus Cristo em totalidade. Quando Jesus Cristo cumpriu o seu ministério, ele disse assim, agora eu vou rogar ao Pai. Aleluia. E Ele vos enviará o Consolador. Devo tratar disso novamente amanhã, se o Senhor conceder, mas se não for pedir muito, diga assim comigo, assim como o Pai enviou o Filho
o Filho concedeu o Espírito à igreja. Ele disse: eu vou rogar ao Pai. Aleluia! 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 Ele diz: vós sabeis para onde eu vou. E alguém diz: para onde o senhor vai? Nós não sabemos. E alguém disse: mostra-nos o Pai, Senhor. Ele disse: quem me vê a mim, vê o Pai. Aí ele diz: não vos deixarei órfãos. E quando eu li esse versículo, eu pensava assim: ele vai voltar, mas não é isso que ele está dizendo. Eu não vou deixar órfãos enquanto eu não volto. Não vos deixarei órfãos, mas rogarei ao Pai. E Ele vos enviará o Consolador. Eu agora estou com vocês. Agora me permita eu usar uma linguagem minha, mas quando o Espírito vier, eu estarei dentro de vocês. Porque a Bíblia diz em João 14, 23. Diga comigo, por favor: se alguém me amar, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará. E viremos para Ele, e nele faremos morada. Você já imaginou o que é ser a habitação do Pai e do Filho ao mesmo tempo? Paulo explica isso em Efésios 2:22. Somos edificados como igreja, morada de Deus em Espírito. É o Espírito Santo que traz o Pai e o Filho para dentro de mim. Dá para a gente se alegrar com isso, não dá? A Bíblia nos incentiva a isso. Ela fala disso. Jesus Cristo vai partir e ele diz aos discípulos, lá em Lucas, versículo 49, dos últimos capítulos, 24 e 49, ele diz: ficai em até sejais de poder. Porque nós já temos o Espírito. E o Senhor Jesus Cristo, antes de partir e antes do Pentecoste, Ele soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E por aquela porção do Espírito Santo, Pedro pôde se levantar e construir uma votação na igreja. Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Mais tarde ele diz: e o Espírito Santo esteve com eles, elegeu Matias. Já era o Espírito Santo. E um crente pode não ser batizado com o Espírito Santo e ter manifestações carismáticas nele mesmo, sem ser batizado com o Espírito Santo, mas numa menor incidência. Quem é que não conhece um irmão que não é batizado com o Espírito Santo e Deus dá visões a ele? Quem é que não conhece? Ou uma pessoa que Deus use curando, sim ou não? Tem ou não tem? Tem. A questão é que quando o Espírito Santo lhe reveste, esse poder é tremendamente otimizado. E o que ele disse: aguardem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. Não é que o Espírito não esteja dentro, é que ele agora vai revestir. É diferente de habitar. Aí ele explica depois. Quando os discípulos dizem: é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel, ele disse: isso não tem nada a ver com você, não se meta nessa história. Agora tem um negócio para vocês: vocês vão receber o Espírito Santo, vai descer sobre vós, e vocês serão revestidos de poder, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, até os confins da terra. Charles Finney dizia o seguinte: Deus não precisa de advogados, agora Ele precisa de testemunhas. O advogado defende uma causa sem ter experimentado o fato, sim ou não? Ele não viu o crime, ele não viu nada, pegou os relatos, estudou eles, mas ele não viveu aquilo. Agora a testemunha viveu.
Jesus não quer que você seja um advogado dele. Olha, eu defendo Deus por tais e tais motivos, assim, conforme tais. Deus não precisa de advogado. Agora Ele quer que você diga: eu sei em quem tenho crido. Isso precisa. Quando eu tinha 10 anos de idade, vocês me vigiem. Quando eu tinha 10 anos de idade, está dando para receber, meus irmãos? Quando eu tinha 10 anos de idade, eu estava na igreja numa aflição de espírito muito grande. Qual é a tua idade? Pronto. Dá para você vir aqui? Eu tinha a idade dessa criança que está com uma agenda, anotando, e Deus está trabalhando nele. O que se passa aqui dentro, só Deus conhece. Alguém só vê um menino, metade de uma pessoa, mas ele é uma pessoa inteira diante de Deus. Eu era menor que ele, que eu sempre fui baixinho. Esse aqui vai ser grande. Eu era por aqui assim, mais ou menos. 10 anos eu tinha. Eu estava assombrado, que eu não era corajoso como ele, com a Bíblia na mão, assim não. Eu estava com muito medo, porque meu pai dizia: quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, eu me envergonharei dele, daquele, diante de meu pai que está nos céus. Eu me pelava de medo, porque eu não tinha coragem de andar com a Bíblia, porque eu tinha medo do povo mangar de mim. Eu não tinha coragem de dar um glória a Deus na igreja. E tinha um irmão chamado Dinarto, lá em Neópolis. O senhor foi lá, naquele recanto. Porque o irmão dava um glória a Deus. A voz dele era bem forte, assim, bem grave. As irmãs se assustavam: que é isso? E eu dizia: meu Deus, eu queria essa coragem. E eu disse: eu vou para o inferno, porque eu não tenho coragem de dar um glória a Deus na igreja, no mundo. Eu não tenho coragem de andar com a Bíblia, eu vou para o inferno. Mas eu não queria ir para o inferno, não. Aí eu fiquei tentando, o irmão Gelásio estava dando uma palavra. Eu disse: eu vou ensaiar aqui um glória. Aí eu comecei: glória a Deus. Aí vocês sabem que menino aprende a mangar sem ninguém ensinar. Aí tinha uns meninos assim, de lado assim, fizeram glória a Deus. Eu quase que disse assim: isso é um menino do cão. Eu tive uma vergonha tão grande, mas tão grande, que eu queria que um buraco se abrisse no chão e eu desaparecesse por um glória a Deus que eu tinha tentado dar, um glória a Deus fraco. E aqueles meninos ficaram mangando. E a minha vergonha era de mim, porque eu digo: meu Deus, eu estou com vergonha de ter dado glória. Um glória acanhado. Fiquei morto ali, e vendo o inferno na minha frente, e dizendo: Jesus, eu quero ser crente. Aleluia. E eu fui à frente. Eu fui à frente. Quando a irmã disse assim: esse menino do irmão Geraldo estão tudo com qualquer luz. É porque eu tossia, aí tinha mais 3 irmãos e mais 4 irmãs. E era turruque, 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 turruque. Era um coral. Ela disse: a qualquer luz, vem tudo ir para frente. Vamos orar. Ela tinha pena da gente, tudo pobre. Ela morria de pena da gente. Aí orou por nós. O irmão fez a oração. Quando eu me ajoelhei ali perto de uma banquinha assim, de joelho, no meio da mesa, meus irmãos ao redor, era um ciclo de oração de jovens, irmã Francisca Monteiro quem dirigia, e ali ela começaram a orar. Eu digo: agora não é possível que eu não possa dar um aleluia, porque tá, na Assembleia de Deus a gente ora tudo de uma vez, Jesus é quem entende. E eu comecei, os irmãos dando glória, e eu comecei: aleluia, glória a Deus, aleluia. No terceiro ou quarto, eu comecei a falar em outras línguas. E eu vi como se Deus, como uma bola de luz, e para mim ele estava ajoelhado debaixo da mesa comigo. Eu abri os olhos para ver, não tinha nada. Fechei os olhos de novo e o fogo continuou. Daquele dia em diante a vergonha passou e a autoridade do Espírito chegou. Aleluia! E eu estava pregando o Evangelho do nosso Jesus Cristo. Muito obrigado, meu filho. Dessa idade. E tudo transformou. Eu não seria quem eu sou hoje se o Espírito não tivesse feito algo na minha vida. Se você já tem, precisa ter muito mais. Seja cheio do Espírito Santo de Deus e não aceite outra coisa. E alguém diz assim: se Deus me encheu, eu fico cheio. A palavra não diz assim. A palavra diz: enchei-vos, 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 enchei-vos. É sua responsabilidade ser cheio do Espírito Santo. É a palavra que nos estimula.
O movimento pentecostal, irmãos, ele é restauracionista, porque tem como objetivo restaurar, nos dias atuais, a vitalidade da igreja primitiva. Quando nós estávamos lendo aqui com o pastor Miranda, o texto lá de Atos dos Apóstolos, é algo vibrante. Dá vontade da gente pegar o texto e sair tratando dele aqui, pensando sobre ele. Porque a riqueza do texto dá vontade da gente se meter nessa igreja aqui. Porque você vê tudo funcionando. Quando o Espírito Santo está agindo, tudo funciona. Agora, quando é a carne, o rebuliço na terra é grande. Não é rebuliço não, é desmantelo. Se desfaz conjunto, pastor peca, é confusão grande na terra, separação, disse-me disse, confusão, falatório, nada dá certo, nada funciona, mas quando o Espírito Santo chega, vai arrumando todo mundo, ajeitando osso com osso, colocando nervo, aí você vê uma estrutura de igreja andando, porque o Espírito está nela trabalhando. Não fique com raiva de mim não, mas diga assim comigo: não por força, nem por violência, mas pelo meu. Tem gente que quer fazer o trabalho na força da carne. Vamos, já era a hora, não sei o quê, e bababá, e mexe aqui, e mexe ali. E o Espírito Santo assim: eu sei fazer isso. Deixa comigo que eu sei fazer isso. Eu sei movimentar isso aí, eu sei mover. Irmãos, você pode se organizar para fazer um culto, arranjar bandeira, arranjar lençol, arranjar toalha, arranjar tanta coisa, você enfeita tudo, é balão para tudo que é canto. Aí começa, está todo mundo suado e aperreado, aquela agonia, vestido rasgando, é aquele desespero na terra, perfume, Avon, charisma, sei lá o que aparece no mundo, e aquela confusão. E você fica todo mundo engessado, aquela agonia. Aí não acontece nada. Aí a gente chega assim, com as apragatas nos pés, e dizendo assim: Jesus, vem aqui. Eu estava em São Bento do Trairi, e o pastor Miranda esteve em Natal, e fez um desafio: eu quero um casal para ir a 2 cidades, Lajes Pintadas e São Bento do Trairi. São Bento do Trairi não tem crente. E Laje Pintada, a cidade mesmo não tinha em Barros Preto. Eu ouvi aquela mensagem e no meu enxerimento eu disse: como eu queria ir. Só que eu não tinha mulher para levar, que eu era solteiro, ainda era criança, jovenzinho. Aí um dia eu me atrevi e fui com 2 amigos. Eu disse e Jairo Calho. Tudo menino. E a gente foi, parecia um missionário. Chegamos lá sem avisar nada. Batemos na porta do pastor Miranda. Pacientemente nos recebeu, suportou. Eles foram embora e eu fiquei 15 dias com a roupa só. Aí ele disse: vamos a São Bento. Fomos. Meu irmão soube da situação, veio me visitar. E meu irmão queria ir embora. Ele disse: você não vai não, você tem que ir a São Bento, tem um trabalho para você fazer lá. O pastor disse a ele. E lá meu irmão ganhou a primeira alma para Jesus de São Bento. Para não dizer que era a primeira, tinha um crente lá, mas o pastor Miranda dizia que lá em São Bento tinha 2 lugares que não tinha crente, que era o que o pessoal dizia lá, em São Bento, no inferno, e em São Bento do Trairi, que chamava de São Bento do Bufete, porque toda a festa terminava na bufetada. Mas o único crente que tinha ainda fumava. E eu fui para lá, sem saber pregar, sem nada, eu pensava que sabia, não sabia não. Aí comecei, fui numa escola, uma professora aceitou Jesus, e começou aquele movimento, lá vai, e aquela agonia, aquele trabalho todo, e um dia, eu morrendo de medo, eu disse assim para eles morrendo de medo, eu disse: vamos na praça agora fazer um culto. Não, nós não vamos não. Tinha uns 8 crentes assim, tudo na água e no sal. E o pastor deles era eu, mais fraco do que caldo de batata. E eles tudo mais fraco do que eu. Eu digo: mas nós vamos lá para a praça. Aí eles: não dá não, a gente vai apanhar. Eles jogam ovo, eles jogam tomate. Você não sabe não, é porque você não é daqui. Eles vão mangar da gente, vai ser horrível. Eu digo: mas vamos para morrer, vamos para apanhar. Era eu lá na frente, eles lá atrás, esperando assim o primeiro ataque.
Aí eu olhava para trás assim, ainda estavam lá. E até que chegamos na praça, eu cheguei, não tinha som, não tinha microfone, não tinha nada. E eu comecei, aí eu fiz uma oração: Senhor, nós não temos aqui uma banda de música, não temos um instrumento, não temos um microfone, não temos uma caixa de som, só sou eu aqui, que não sou nada, e essa turminha se acabando de medo. Eu queria que hoje o Senhor compensasse isso aqui com uma... Foi assim que eu orei, eu vou dizer. Eu disse: mande anjo para ajudar a gente aqui no culto, e traga uma banda celestial, ajeite o som, me dê voz. E preguei, irmãos. Eu cantei, li a palavra e preguei. Não podia dar oportunidade a ninguém, porque quem estava ali não tinha coragem para nada. Então eu fiz tudo, do começo ao fim do culto. Eu digo: agora vamos embora. Aí eu digo: a gente já tem uma bênção para contar. Ninguém jogou ovo, ninguém jogou tomate, e alguém se juntou para ouvir a palavra de Deus. Passados uns dias, um homem que morava lá na Baixa Verde, a uns 3 quilômetros da cidade, disse assim: que festa era aquela? E que som alto era aquele? Porque eu ouvi a voz de um homem. Lá dentro, foi eu mesmo que desliguei aqui. Dentro da minha casa eu vi aquele homem, eu ouvi ele pregando. Que som era aquele? A demanda. Isto é que o Espírito de Deus quer fazer na terra. Se você der lugar a Ele, se você der lugar a Ele, Ele faz. Alemande arebassúria. E eu sei que tem um mover de Deus neste lugar. E eu sei que tem ação aqui. Aleluia. Me ajude, Jesus. Porque há um mover de Deus, irmãos. A doutrina pentecostal, ela é protestante. Alguém quis dizer que não era. Tem um movimento aí chamado Igreja Reformada. Então as outras não são. Porque elas não são frutos da reforma. Nós não somos fruto da reforma, porque nós somos um desvio da reforma protestante. Irmão, a reforma protestante começou capenga, incipiente, doutrinariamente frágil. As lideranças difusas, briguentas, erraram todo o tempo. E Deus mesmo assim não soltou a gente, mas foi aperfeiçoando, foi aperfeiçoando. A ação do Espírito Santo não trabalha com perfeitos, mas Ele vai aperfeiçoando, aperfeiçoando, aperfeiçoando. Irmão, vocês sabem que Deus usa até doido, é ou não? E na Assembleia de Deus não falta. E graças a Deus por isso. E você tenha cuidado para não desprezar um. Porque em todo canto Deus tem um desse. O estoque é enorme. Quando eles passam ali na Assembleia, é aqui que eu vou ficar. E é bom demais, e venha mesmo. Sabe por quê? Porque nós temos que acabar com esse elitismo besta que não está nas Escrituras. De dizer: fulaninho sabe, Beltraninho sabe, fulano é isso, fulano é aquilo. Acabe com isso. Se ele sabe, sabe para servir de sombra para quem não sabe. Mas Deus usa quem sabe e usa quem não sabe. Bendito seja Deus. Isso é tão importante, irmãos, que a Bíblia diz o seguinte: quando você se ajuntar com, vamos dizer assim, uma discussão teológica, aí diga assim: não vá conversar com seu irmão sobre essas dúvidas. Sabe aquelas dúvidas sem fim? Aquele negócio, mas quem foi mesmo a mulher de Caim? Eu lá quero saber, irmão. Ele é quem sabe. Aí fica naquela confusão: anjo tem asa? Quantas asas tem um anjo? Eu também não quero saber disso não. Como é que Deus pensa? Como é que eu vou entrar na mente do meu Deus? O que é que anjo come? Chega lá, se comer alguma coisa eu sei, devo comer também um pedaço. Agora, por que eu vou entrar em contenda sobre dúvidas? E alguém acha isso muito importante. Mas nós somos, irmãos. Porque vejam bem, em que baseou-se o movimento protestante? Não foi sobre as 5 solas?
Não foi isso? Então o que temos aqui? Só a Escritura? Ou somente a Escritura? Diga comigo, somente a Escritura? Somente Cristo? Somente a graça? Somente a fé? Somente a Deus a glória? Temos alguma coisa contra isso? Nós somos dessa base. Só que pela graça de Deus, irmãos, nós temos algo mais. Pastor Elinaldo disse, interessante, comentando aquela lição sobre avivamento, na EBD em Sintra, ele disse, faltou solo espírito. Eu pensava antes que Martinho Lutero tinha sido um dos homens mais perfeitos do mundo. Aí quando uma pessoa que estava estudando história me contou uma barbaridade dele, eu fiquei tão decepcionado. Eu disse, não, isso deve ser uma mentira que estou inventando contra Martinho Lutero. Mas ele fez mesmo, irmão. Calvino fez coisa de dar doer. Zwinglio, que você diz uma referência de pureza, de rigor. A história da igreja, às vezes chega a ser triste. A igreja, essa igreja que nós conhecemos, chega a ser triste, chega a ser desanimadora. Porque a Bíblia diz assim, esta lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Onde é que fica o calcanhar? Não é no corpo? Jesus feriu a serpente na cabeça, mas a serpente fere a igreja. E ela contamina. Nós somos o organismo que devemos difundir o reino de Deus na terra. Mas veja, nós somos igual à lua. Tem uma hora que a gente está minguante. Tem uma hora que a gente está cheia assim. Tem hora que está nova. E tem hora que nem aparece. Tem hora que aparece de dia assim. Mas de noite não chega. A igreja, ela passou na sua história por esses movimentos. E como Deus não trabalha com falsidade, nem com invenção, nem com adulo, quando você começa com Apocalipse, lá vem logo rasgado as 7 igrejas. São igrejas dele, ele passeia no meio dos castiçais, mas ele está arrebentando com elas. Não é arrebentando com elas na forma de dizer, é tratando elas. Sim ou não? E ele está dizendo, tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Aí você diz, não, isso é coisa fácil, depois eu volto ao amor, ainda tem talvez um segundo amor. Ele diz, não, se você não se arrepender, eu vou tirar do seu lugar o teu castiçal. Você pode dizer, é o anjo da igreja, mas o anjo da igreja é o responsável pela igreja. Era o que estava acontecendo com ela. Não, ele disse assim, tu dizes que és rico? Mas o que ele diz? Você pode aplicar isso historicamente na vida da igreja? Pode. E pode aplicar também em outras situações. Mas o fato é que mesmo sendo assim, fracos, débeis, incompletos, Deus não deixa de trabalhar na sua igreja. Ele vai aperfeiçoando, 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 aperfeiçoando. E é por isso que vocês estão nessa reunião aqui. Porque Deus está levantando alguém, que Deus ajude e use aquele que eles levanta. Eu estou falando hoje, os amados vão falar depois. Mas tudo isso é para aperfeiçoar, 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 aperfeiçoar. Aí diz, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Mas nós somos protestantes, porque saímos daí. Agora, nós trabalhamos com o elemento do sobrenatural. Diga comigo, a doutrina pentecostal é sobrenatural. Eu não sei se eu forcei o título, mas é porque ela trabalha com o sobrenatural. Eu quis dizer sobrenatural, aí didaticamente eu dei essa forçadinha aí. O movimento pentecostal, irmãos, dá vazão às experiências sobrenaturais com Deus. E isso se tentou impedir esse mover, se tentou impedir esse trabalhar. Por quê? Ele vai surgir no final do século XIX. Esse movimento hoje, não é que
o movimento pentecostal tenha surgido agora, mas esse avivamento que nós estamos vivendo, esta onda que Deus mandou ali no final do século XIX. Há quem conteste isso, mas pelo que nós temos de relatos, nós conseguimos situar aí no final do século XIX um reavivamento. Acontece algo no mundo e acontece em vários lugares ao mesmo tempo. E acontece ante a inconformidade de parte da igreja protestante. Por que ela estava inconformada? Ela estava inconformada com... E ela faz uma resistência e ela está inconformada, irmãos, com o formalismo litúrgico. Nós somos muito fáceis de nos tornarmos formais e mecânicos. A Bíblia diz, não useis o tempo. Está dando certo? Cuidado, irmãos. Eu me lembro quando nos 75 anos da Assembleia de Deus, dizia que nós tínhamos que cuidar para não nos tornarmos apenas uma organização. Nós tínhamos que ser um organismo vivo. Eu passei agora na estrada e vi uma cobra bem grande, enorme, estava morta. Era tão grande que deu vontade de eu parar o carro e botar ela num saco, para ver o que eu ia fazer depois. Mas não tem futuro um negócio desse que eu não sei tirar couro de cobra. Mas eu achei interessante aquela cobra tão grande, mas ela não tem mais vida nenhuma. Ela deixou de funcionar como um organismo. Talvez tenha até algumas células por ali, ainda em movimento, mas ela não tem mais vida. E o que acontece é que a igreja também não pode perder isso. E o formalismo litúrgico na época, saíram de uma situação de formalismo, houve um avanço na compreensão da fé e caíram de novo no formalismo. Isso já século XVIII, XIX, e quem fortaleceu esse formalismo, que já era o culto mecânico, a oração mecânica. A Bíblia diz, não useis de vãs repetições. Às vezes nós temos uma facilidade de fazermos orações públicas. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. E nós oramos com entusiasmo muito grande. Aí quando a gente vai orar no secreto, a gente fica... acaba a eloquência, acaba aquela força, porque parece que aquela oração era mais para os outros ouvirem do que para Deus receber. Por isso que o Senhor disse, entra no teu quarto e ora. Não é que é errado orar publicamente, sim, devemos orar publicamente, mas não pode ser mecânico. O cântico não pode ser mecânico. Tem dia que eu estou cantando o hino da harpa, do meio para o fim é que eu percebo que eu estou cantando ele. Aí eu digo, não valeu, Jesus. E isso aconteceu. Houve um liberalismo teológico, estou chamando de liberalismo, não sei se falo corretamente, mas foi a teologia liberal que começou a se difundir. A teologia liberal tirou o sobrenatural e tentou até explicar esse sobrenatural. Como é que se faz isso? Como é que alguém com a compreensão das Escrituras nega as Escrituras? E negou que Deus não agia mais. Agiu assim em tal tempo, em tal tempo. Houve outros até que tentaram explicar de forma, vamos dizer, natural o sobrenatural. Como foi que as águas do Mar Vermelho se abriram? Porque de tempos em tempos. Aí explica só o pé enxuto, assim, né? Como é que numa noite você passa no meio do mar com o pé enxuto? Você tenta isso numa laminha aí quando chover? Aí no outro dia você tenta passar com o pé enxuto lá, tá bom? Como é que se chega a isso? Esse liberalismo teológico foi desviando as pessoas de uma experiência com Deus. É tudo que o diabo interessa. Ele interessa que você tenha um Deus estanque, que você tenha um Deus formal, de preferência de pau, de pedra. Um ídolo para Satanás é o máximo. Porque um ídolo não faz nada, e é tudo que ele quer. Ele quer um Deus quieto, parado, morto.
para ele manifestar a mentira dele. Mas o Deus vivo, Deus faz questão de dizer isso. E Jesus Cristo, quando combateu os saduceus, que eram os liberais da época, da teologia liberal da época, não tem anjo, não é a mesma conversa não? Não tem anjo, não tem ressurreição, mesma conversa. O Senhor disse, Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Deus vivo. Antes, quando você oferecia um sacrifício, você tinha que matar. Estava vivo, você matava. Mas Paulo diz assim, oferecei os vossos corpos em sacrifício o quê? Tem uma oferta, os teólogos aqui, que vocês são mais experimentados, eu já pedi ali para me corrigir em alguma coisa. Mas olha, tinha uma oferta, que era uma oferta de movimento. Lembram disso na Bíblia? Oferta de movimento. A oferta movida perante o Senhor. E eles faziam assim, uma dancinha, assim daquele movimento da oferta. Como quem diz, é de Deus, mas eu como. Então o sacerdote movia e depois comia. E Deus recebia o movimento, porque já estava oferecido. Deus não tem interesse de lhe sugar, não. Ele quer que você seja oferecido a Ele, mas em movimento. Em movimento, em movimento. Em movimento. E era assim que o Pentecostes era oferecido. Era um tostado, mas em movimento. Em movimento. Em movimento. Em movimento. Em movimento. É assim que Deus quer você, em movimento. Que movimento? Movimento de experiência com Deus. De trocas com Deus. Sabe para que serve a Bíblia? A Bíblia não serve para você decorar. A Bíblia não serve para você construir compêndios teológicos. Não é esse o interesse de Deus. Tudo que você conseguir decorar e construir compêndios teológicos, ainda não chegou no fim. O fim diz Tozer. W. Tozer diz que a Bíblia não é fim, é meio. E o objetivo da Bíblia é te levar à comunhão. 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 E o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo, ele consolida a minha comunhão com Deus. Porque ele me torna um com Deus e Deus um comigo. E o inimigo tem muito interesse de acabar com isso. Porque tirando o Espírito a gente vai ficar com a letra vazia. Tirando o Espírito a gente fica com o meio, mas não tem o fim. A gente tem Bíblia na cabeça, mas não na cabeça, mas não tem Deus no coração. E Deus quer se mover dentro de você e quer você movendo aqui. Alguém tenta fazer com que a igreja fique assim, não levante as mãos, não balance os braços, fique quieto assim. Assim, esta é a forma bonita de estaca. A forma de estaca pode ficar bonita, porque estaca não pode estar se balançando, mas o senhor não é estaca. Deus lhe fez assim, quero que os homens levantem as mãos santas, sem ira e nem contenda. A Bíblia diz, saireis e saltareis como bezerros no cevadouro. O que é isso? Alegria. Um espírito vibrante. Estou ofendendo alguém, não? A gente não quer aqui capiloçada. A palavra que meu pai dizia, capiloçada é uma invencionice. Lá em São Bento do Trairi mesmo, uma senhora falando, não sei se era da Telha ou de São Bento, e dizia, teve um homem aqui uma vez que ele botava a gente para cair. A gente estava assim, aí tinha uma hora que caía todo mundo. Eu digo, e era o poder, porque eu queria muito assim ter um poder assim para expulsar demônio, só ele me olhando para a minha cara. Mas aí eu disse, como era isso? Aí ele foi dizer, não, é porque tá aí. Eu disse, você caiu, eu disse, caí também. Aí eu fiquei curioso, né? Se era um demônio, o que era na vida dela? Eu disse, e por que você caiu assim? O que você sentiu? Não, foi porque eu quis. Oxe, e como é isso? Aí ela disse, é porque todo mundo caiu, eu caí também. Agora, a igreja dele acabou no dia que ele disse assim, vocês estão vendo aqui, ó, todo mundo no chão? Todo mundo aí caído? Se eu quiser, eu posso matar ele, ele não sai. O pessoal foi-se embora.
Porque disse que é que ia ficar. Aí acabou o movimento. Ora, irmãos, um movimento falso também é ruim para a igreja, sim ou não? Uma pessoa com visões falsas, com revelações falsas, como disse o pastor Eliné Cabral lá no Rio Grande do Sul, ele disse aqui também em Natal, na EBD em Síntese, ele disse que o irmão fazia assim: ei, olha, o poder está aqui na minha mão, ó. Vem pegar, a unção está aqui, ó. Pega aqui, toca aqui. Não, isso aí, irmãos, é um desserviço ao movimento pentecostal. Eu não estou falando disso. Nem estou falando de avião que vai para lá, nem vem para cá, e depois não termina em nada, ou uma queda que não tem futuro. Caiu o que foi? Não, vai só cair assim. Aí vai cair a pessoa lá. Rodou demais, um bateu, derrubou o outro. Não, isso não tem futuro. Agora, se você está cheio do Espírito Santo, eu vou lá ligar para isso. Quando eu vi uma irmã, e eu censurei ela lá em Acaria, anos atrás, num congresso que foi feito no ginásio, a irmã saiu com os 2 pés pulando assim. E saiu pulando, de um lado para outro. Foi lá e voltou. Aí no meu coração disse: mas isso é uma cavilação. Eu disse no meu coração. Aí o pastor Maurício, que estava do meu lado, disse assim: Deus acabou de falar à igreja de forma figurada. Aí, como o pastor Maurício era um daqueles pastor antigo, taludo, que não brincava até para falar línguas estranhas, aí, só quando ele era muito cheio que ele falava, então não via a meninice dele. Quando eu via, eu tomei um susto. Aí ele disse: o trabalho aqui está apiado. Falou com ele numa linguagem simbólica. E você tem nada a ver com isso, se Deus quiser usar alguém da forma como Ele quiser usar. Agora, se não tiver utilidade, não é de Deus, mas se tiver utilidade, é do Senhor, sim. Uma irmã falava em línguas estranhas lá em Natal, trabalhando para um senhor que era judeu. E ela disse: você está me enganando. Por quê, doutor? Porque você disse que não sabia ler, mas você fala hebraico melhor do que eu. Quando aquela mulher explicou e ele entendeu que aquilo era um dom de Deus, aceitou Jesus Cristo como Salvador. Não sei se era o pastor Miranda que me contava de uma irmã que trabalhava no Senado, contava a gente, que ela chamava, toma aqui o massageiro da paz. Não era assim, pastor? Toma aqui o massageiro da paz, o massageiro da paz. E aquele massageiro da paz foi fazendo massagem em alguém e chegou a salvação naquele lugar. Porque Deus usa, irmãos. Deus lhe usa com pedras pequenas. Você diz que não tem e diz que não sabe. E você muitas vezes quer desistir porque você olha para alguém que sabe e que tem, mas ele lhe usa com o rebolinho de pedra pequena e derruba o gigante chamado Golias. Davi, depois que aprendeu a guerrear, ele disse: ele me ensinou e agora eu consigo entesar o arco. Mas quando ele começou, não levava nenhuma armadura. Mas Deus não deixou de derrubar o gigante por isso. Só pegou 5 pedras lisas do ribeiro, rodou só uma. Foi mesmo no quengo do rapaz, ele potofe no chão. Depois espada e cortou. Bendito seja o nome do Senhor. Deus te usa. O que você precisa é do Espírito Santo. E dessa experiência. Não, mas eu me dou bem com a minha forma. Modernismo mundano. O modernismo que já estava se espalhando no mundo, chegou também na igreja. O modernismo que coloca o homem como centro de tudo. O modernismo que nega, e que entra na terrível contradição de negar o contemporâneo e adotar o clássico, em busca de uma novidade. Esse modernismo e hoje, pós-modernismo, e o nome que você queira chamar, mas tem um veio só. O homem é o centro. É o mesmo engano, é a mesma história para Eva. Serás como Deus. E meus queridos, esse movimento criou uma resistência no espírito de quem queria viver a fé. Havia uma estagnação, porque esse formalismo, esse liberalismo, esse modernismo na igreja extraíam dos corações dos crentes as experiências sobrenaturais com Deus. Eles não conseguiam mais viver o sobrenatural. A doutrina pentecostal, portanto, ela é o quê?
revitalizante, ela vem da vida. A teologia, está escrito aí reforma, mas é a teologia da reforma. A teologia da reforma é excessivamente antissobrenaturalista. Eu não sei se escrevi a palavra certa, pastor. Ela ficou assim meio despedaçadinha aí, mas entenda, antissobrenaturalista. Muito, excessivamente. A gente não pode, tudo é o sobrenatural, não, tem coisa que é natural. Agora, você ser totalmente antissobrenaturalista, eu estava doente, irmãos, e fui curado. Não, mas é porque você tomou o quê? É porque você não tinha bebido água. Mas agora você bebeu água, por isso que a sua dor de cabeça saiu. Agora me explica como é que minha filha estava vomitando 4 vezes na escola, doente há vários dias, melhorava e piorava, melhorava e piorava. Quando chega em casa, minha esposa diz assim: eu estava esperando vocês mais cedo, eu pensava que era porque eu ia ficar doente. Mas ela ficou doente. Aí minha esposa pegou a menina nos braços e disse: Senhor, soberano Deus e eterno Pai. Aí começou, fez uma oração. A menina foi para o banheiro e disse: mamãe, eu fiz o cocô direitinho. A disenteria desapareceu na hora. Esse Deus está aqui. E não se admire não, Ele já pode ter até lhe curado. Porque Ele se agrada desse movimento. Ele se agrada disso. Ele operou dentro do seu organismo, viu? Uma história que você contou a Ele. Você vai ver a diferença. Irmãos, por que eu estou fazendo assim? Eu cheguei em Brasília, entreguei lá uma palavra na igreja do pastor Orcival. Entreguei a palavra, mas quando entreguei a palavra, eu tive medo na hora do que me veio. E eu não disse. Aí eu me sentei. Quando eu me sentei, eu disse: Eu fiquei esperando, cantei um corinho para ver se pegava o fogo, mas tem coisa que não é com corinho não. Você tem que dizer o que é e pronto. Aí eu me sentei. Quando eu me sentei, veio dentro do meu espírito. Não ouvi voz não, mas chegou dentro do meu espírito e disse assim: é preciso ter ousadia. Aí eu digo assim: eu sou bem interessante. Eu agora estou inventando que Deus está falando comigo. Aí fui lá para o pátio. Quando terminou o trabalho, um irmão desse que é do culto matutino, ligado com Deus nessa comunhão tremenda, assim, ligado, torado assim, que não tem nem brecha, rodando assim, fogo o tempo todo assim. Aí ele, aquele jeitinho dele, começou a conversar comigo perto do bebedouro. Ele disse, falando baixinho assim, e disse: foi bom, mas precisa ter ousadia. Eu digo: opa. Aí eu sou muito assombrado, mas eu digo: Jesus, é o seguinte, o Senhor me ajuda para não dizer besteira, mas quando me dê a certeza que eu digo, e eu sei que o meu Deus está agindo nesta noite aqui. Ai de nós se Ele não estivesse aqui nos ajudando. O movimento pentecostal, irmão, surge como um sopro divino na igreja, restaurando ao seu princípio fundamental em Atos dos Apóstolos. Não foi lindo o que nós lemos? A leitura que o pastor fez aqui. Que vida era aquela da igreja? Até no partir do pão estavam juntos. Demandia Kamassúria. Comiam juntos. Olha só que coisa, irmão. Olha, pastor, o que é vida de igreja? Comiam juntos, com uma alegria e singeleza de coração. Não era comendo, assistindo filme, nem novela, nem mascando pipoca com boca nervosa, não. Era comendo e se alegrando com o outro, comendo e gostando do outro, comendo e querendo comer mais porque o outro estava ali. Vem para cá para comer junto com a gente. Era bolacha, era o que aparecesse. Agora era com alegria e com pureza de coração. Esse é o mover de Deus. Alguém está escandalizado com alguma coisa que acontece e triste, mas a Bíblia diz: por se multiplicar o amor de muitos
A iniquidade extingue o Espírito. Mas se você der lugar ao Espírito, igreja de Deus, pastor santo de Deus, se você der lugar ao Espírito, a coisa vai mudar. A coisa vai mudar, a coisa vai mudar. A coisa vai mudar. Aleluia. Derambia raci. Nemandia rebacia. A doutrina pentecostal, ela é factual. Ela é historicamente determinada. E aqui eu concluo. Desde a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, há registros históricos confiáveis, experienciais, bíblicos, até os nossos dias. Alguém diz, cessou. Ora, na igreja primitiva havia esse movimento. Se não, porque lá pelo ano 60 se está falando nisso. Clemente falava nisso. Outros, mais na frente, falavam nisso. Houve até um movimento dos montanistas, que eles falavam disso, do mover do Espírito e tudo. Claro que a coisa depois caiu em descrédito, porque eles dissociaram. E aí nós vamos falar sobre isso, se Deus nos permitir amanhã. Pelo menos tocar. Porque se afastou da Escritura. Se afastou do fundamento da devida interpretação das Escrituras. Mas tem até hoje. Finney falou em línguas. Charles Finney, antes da Rua Azusa, há testemunhos na história de pessoas falando em línguas, e até censuradores, pessoas dizendo assim, olha, eles falam numa língua ininteligível. E Silas Daniel, eu não li ainda o capítulo, mas no capítulo 16 de um livro dele, ele promete que vai falar até de experiências da glossolalia, até mesmo no Antigo Testamento. Eu estou curioso. Mas tem registros. O Espírito Santo nunca deixou zerado. Sempre ele esteve agindo e pontuando, e pontuando, e pontuando, e pontuando, e pontuando. Agora eu quero concluir. Eu acho que eu já tomei tempo demais, são 9 horas. Mas eu quero concluir contando um episódio. Eu poderia aqui tratar, lendo para vocês, várias situações na história da igreja. Mas amanhã eu indico a bibliografia a vocês, para que possam ir atrás e ver essas experiências, pelo menos para começar. Bibliografia é bom mesmo, esses dois aqui. Aí eles têm como indicar mais textos. Mas eu vou indicar pelo menos 2 para vocês amanhã. Mas deixa eu contar isso. Estava em Nova Natal, na congregação. Era um congresso de mocidade. Não, era o congresso pentecostal. Houve uma época em Natal que não se determinou para não haver mais. Um ano que teve isso, por causa de uma necessidade que houve lá. Então, naquele ano, não haveria, por causa dos 90 anos, não haveria congressos nem da mocidade, dos jovens, das irmãs, nada. Seria Semana Pentecostal. Foi uma das melhores coisas que já aconteceu. E todo dia era o dia de um departamento. Foi esse movimento assim. Só que o pastor Ribeiro, ele espalhou nas igrejas e me convidou. Você vai ficar às 5 noites. Eu ainda fugi de uma. Quando eu fui fugir de 2, ele me puxou pelas orelhas. Aí disse, não. Aí eu fui. Nesse dia era o dia do encerramento. Estava muita gente na congregação de Nova Natal. E aí o pastor deu a oportunidade a um presbiteriano. Um amigo dele era um pastor presbiteriano, muito conhecido por sinal. Ele foi à frente para dar uma saudação. Mas o pastor presbiteriano não deu uma saudação. Ele deu foi uma lapada bem grande. E deu com força. Aí ele abriu a Bíblia. Acho que nem chegou a abrir a Bíblia. Ele só disse isso. A alma farta despreza o favo de mel. A mensagem dele foi essa. Ele disse, vocês da Assembleia de Deus têm com fartura o que nós não temos. Deixa eu dizer para vocês, meio escondido, aquele pastor era batizado com o Espírito Santo. É um negócio guardado.
Aí ele disse, vocês têm, com fartura. Mas não terminou aí não, ele disse, mas vocês desprezam. Porque vocês não aproveitam aquilo que têm. Vocês não buscam. E Deus mesmo assim dá. Porque está com vocês isso. Irmão, foi uma pancada tão forte, tão bem dada, que quando eu fui pregar, eu não preguei mais. Eu digo, irmãos, eu não tenho condições de pregar, não. Eu só tenho condições de dizer que o que ele disse é isso mesmo. Então nós somos desafiados e provocados nesta noite. Jesus batiza com o Espírito Santo. O pastor disse que nós temos isso. E nós não aproveitamos, vamos aproveitar hoje. Jesus começou a batizar com o Espírito Santo naquela noite. E nós contamos pelo menos 10 batizados com o Espírito Santo. Eu me lembro dos irmãos espalhados lá no meio. E orando por aquelas pessoas. E Jesus batizando com o Espírito Santo. Terminou aquela festa. E eu não me esqueci mais daquela provocação. Alma farta pisa o favo de mel. Você sabe quanto custa numa igreja dessas uma pessoa dar um glória? A minha prima me convidou para a igreja batista. E ela disse assim, Rubem, eu falando com ela na casa dela, é minha prima, mas era bem mais velha que eu. E ela dizia assim, Rubem, vai lá na minha igreja e fala sobre essas coisas. Eu disse, olha que eu vou. A igreja batista tinha um moderador, não tinha um pastor mesmo, era um moderador. E eu fui. Eu disse, marque lá 2 dias, que nesses 2 dias eu vou falar sobre o Espírito Santo. Aí naquela época, o juiz era muito pouco. É menos do que é hoje, aí eu fui, entendeu? Hoje eu conversaria muito. É por isso que Deus usa assim umas pessoas que a gente não tem juiz não, mas é Ele que Deus precisa, que vai dar certinho ali, não dá bem encaixadinho. Os que tem muito juízo não tem coragem, aí não vai. Aí eu fui. Na primeira noite falei, e quando eu falei, disse, agora nós vamos orar. Aí Jesus batizou um com o Espírito Santo, na outra noite batizou outro. Aí nunca mais eu pude ir lá. Mas aquela irmã, minha prima, que Jesus batizou com o Espírito Santo, se aguentou uns dias por lá. Mas depois não aguentou mais, procurou a Assembleia de Deus. Morava perto da congregação de Serra Rosada e começou a trabalhar com crianças. Das crianças fez o curso teológico na Estia Deb, foi à frente, depois fez outro curso. E esta mulher é a irmã Vilma, quem trabalha com o DEPEN, conhece ela. Foi batizada com o Espírito Santo lá na Igreja Batista. Porque o Espírito Santo não respeita espaço, não respeita nada disso. Ele age onde Ele quer agir e onde tiver lugar para Ele operar. Bem, Madachuri abaixo. Se mover é para hoje, é para agora, é para você. Busque ao Senhor de coração e diga assim comigo, clama-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Que coisas grandes e firmes são essas que eu não sei? É o sobrenatural de Deus. A igreja tem que caminhar falando da bondade de Deus. O tema de vocês é a identidade pentecostal. O que é a identidade pentecostal? É a identidade de um povo que é testemunha de Deus e que experiencia na sua vida quem Deus é. Você pode levantar vários argumentos lógicos para provar a existência de Deus, e tem mesmo, com suficiência. Mas tem um que é o mais poderoso de todos. É a experiência que eu tenho com Deus. Esse é inegável. E agora eu vou concluir dizendo aquela história. Por que Jesus me batizou com o Espírito Santo? Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, daquele dia em diante, Deus passou a ser real para mim, como nunca tinha sido antes. Deus já havia tirado o meu irmão e ressuscitou ele de um rio. Mas eu não senti Deus de forma exógena, fora de mim. Eu senti Ele dentro de mim. Tem um hino na harpa cristã que eu passei o dia meditando nele.
E eu quero dizer só isso aqui da parte desse hino. Que ele disse assim: leva-me para junto do teu bondoso coração. Sabe o que é movimento pentecostal? Sabe o que é o mover do Espírito na vida? É quando Deus pega você e faz isso assim. Encosta aqui. E você sente o palpitar do coração de Deus. Irmão, eu estou sentindo o gozo de Deus aqui, a presença gloriosa do Senhor aqui, de uma forma tão grande, que não dá nem vontade de terminar. Mas eu acho que se eu não terminar, não tem amanhã. Muito obrigado, pastor Miranda, muito obrigado, equipe. Deus abençoe.